Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao AgroVip FarmTech, edição especial da Andave. Estamos aqui no Transamérica Expo Center, onde está acontecendo o 12º Congresso da Andave, e aproveitamos aqui para reunir grandes líderes do setor para discutir temas diversos sobre o agronegócio brasileiro e trazer conteúdo aqui de qualidade para vocês. E é lógico que eu não estou sozinho nessa, está aqui comigo Kleber Vieira, que também é sócio-diretor da AgroConsult, vai ajudar nesse bate-papo, principalmente hoje que vamos falar de fertilizantes. Está comigo também aqui Alexandre Correia, que é gerente comercial da FarmTech, responsável aqui pelo programa Taló, e nosso convidado especial que vai falar hoje sobre o mercado de fertilizante e soluções de crédito para o setor, o Alberto Severo. Alberto, seja bem-vindo. Alberto, que é gerente de soluções financeiras da Yara. Obrigado por atender o nosso convite e participar desse momento. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder participar aqui e conversar com vocês que são especialistas aqui no setor também, tanto de fertilizante quanto do crédito. E, enfim, espero que a gente consiga desenvolver temas importantes aqui para o nosso público. Legal, obrigado, Alberto. E aí, Alexandre, como é que tá a movimentação aqui no Congresso da Andave? Começando, a movimentação está começando, vai iniciar agora, né? Vai ter a plenária de abertura, enfim, mas muito empolgado, muitos clientes, muita gente, e acho que a gente vai ter momentos especiais para a gente falar sobre soluções financeiras e sobre os produtos FarmTech. Oi, ficou muito bacana esse espaço aqui da FarmTech aqui, montamos todo um estúdio para realizar esses podcasts. Sei que tem um happy hour mais tarde aí, eu acho que vai ter bastante gente passando por aí. Acho que o pessoal já está convidado, vai ter uma bandinha também. Olha então, aí, ó, isso é novo. A partir das 6 está liberada a bandinha, quando acaba a plenária, então acho que a gente vai ter tempo de qualidade e diversão. E aí, Clebão, obrigado aí por dividir o espaço comigo. É um prazer, um momento especial, né? A gente nem sempre tem a oportunidade de estar sentando aí com especialistas do setor também, pessoas chaves para desenvolver o mercado, né? E o crédito, que é um dos nossos temas aqui, né? Tem sido um ponto-chave para o andamento desse ano de forma correta, né? Principalmente nos últimos 2-3 meses, né, Alberto? Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente debater um pouco dessa história. Muito bem. Bom, vamos começar então. Alberto, eu acho que seria legal a gente começar aqui, você falando um pouquinho aqui de você, da sua trajetória. Sei que tem mais de 20 anos aí na área de crédito, muita experiência aí na Yara. Então, conta um pouquinho para você quais são as suas responsabilidades hoje dentro da Yara. Legal. Bom, eu tô já aí há 20 anos no crédito, no agro, né? Eu comecei, eu sempre trabalhei na Yara. Tive uma passagem pequena num banco, mas a minha história no agro, ela está decididamente enraizada na Yara. Eu comecei lá nos anos 2000 e poucos, não vou dizer aqui exatamente, e como analista de crédito, a gente teve a oportunidade de participar aqui das aquisições todas que a Yara fez desde então, né, que foram muitas. Vamos lá lembrar aqui alguma coisa: Fertibras 2006, depois a Boom Fertilizantes em 2013, depois o Galvani. Quer dizer, todo esse tempo a gente foi trazendo companhias e integrando processos e políticas. Quer dizer, foi de fato uma experiência muito valiosa, e que me trouxe eu digo que eu tenho um background aqui no agro muito sólido da área de crédito. Então, diante disso, né, quando a gente começou a trabalhar lá em 2005, a gente usava a planilha Excel, a gente não tinha informação, tinha eventualmente algum anuário onde a gente buscava as informações para estar alimentando um Excel. Hoje a gente tem aqui imagem por satélite, enfim, algoritmos que trazem informações que a gente nunca pensou em ter, pelo menos não na velocidade em que a gente consegue ter hoje. Então, essa transformação toda que aconteceu, que a gente vê aqui no nosso smartphone, o crédito acompanhou isso, né? E aí em 2019, no final de 2019, a Yara entendeu, né, que a gente precisava dar um passo além na nossa experiência de crédito para o nosso cliente, e a gente partiu então, foi criada uma cadeira, que é a qual eu ocupo hoje, para que a gente buscasse outras soluções de financiamento que não de financiamento direto com o recurso da companhia, né, com as nossas políticas, enfim. E aí, desde então, a gente tem desenvolvido programas importantes e interessantes, assim como a gente tem aqui
o Taló com a Farm, que é um programa de fato muito diferente, né, no ramo de fertilizante. Né, as indústrias de químicos eles têm uma experiência muito maior que a nossa, mas a gente entrou bem. Acho que a gente se posicionou como um líder aqui no setor quando se fala em soluções de crédito para o nosso cliente. Não, legal, e vamos falar bastante sobre isso daí hoje. E é legal quando você fala dessa questão de transformações que ocorrem no agro, né? Porque é em todos os elos da cadeia, a começar lá pelo produtor lá, que primeiro digitalização, era trabalhar com agricultura de precisão. Hoje vai muito além disso daí. E daí quando a gente chega nos algoritmos, inteligência artificial, que está sendo utilizado hoje no nosso dia a dia e que se tornou uma realidade, né? E eu acho que a gente culmina justamente onde a gente está hoje aqui na FarmTech aqui para trazer soluções de crédito inovadoras, né? Antes o setor de fertilizante, que era um setor que não estava financiando a aquisição de insumos ou participava muito pouco disso, e agora se reinventou. Então, muito legal essa tua trajetória, Alberto, você ter participado disso daí. E eu acho que, sem dúvida alguma, a empresa precisa de pessoas como você, inclusive, para continuar nessa transformação que o negócio tá passando. Vamos lá, falar um pouco do mercado. Eu queria aproveitar também que o Kleber está aqui. O Kleber é o responsável lá no Consult para fazer todas as análises do mercado de fertilizante. Então acho que dá para fazer um bate-papo que a gente traga um pouco aqui da questão de crédito, mas também da questão do mercado, né? E eu acho que um momento bastante diferente esse ano em relação ao ano passado. Ano passado a gente vivenciou um ano bem turbulento, né? Seja em função de disponibilidade de produto, que a gente não saberia se teria ou não, em função de todos os acontecimentos de guerra, e também um momento de alta de preço gigantesco, né? Então a gente vivenciou um momento muito difícil para o lado da produção, tanto para o lado da indústria como do lado do produtor, porque os preços estavam altos, a relação de troca foi para as alturas, e isso trouxe um aumento de custo de produção gigantesco. Já 2023, começamos o ano já numa curva mais descendente de preços, né? Tudo bem que preços dos produtos agrícolas também estão caindo, mas de fato a gente tem uma relação de troca um pouco substancialmente melhor do que o ano passado, mas ainda se trata de um ano difícil. Um ano difícil porque quando a gente olha para a rentabilidade do produtor, é uma rentabilidade apertada. Talvez esse momento que a gente vivenciou de 2, 3 anos aí de rentabilidades altas, a gente esteja agora num outro momento, numa outra realidade. E daí a gente tem que adaptar todo o setor, né, Alberto? Eu acho que vocês lá da indústria acabam vendo isso também e muda a forma de a gente fazer negócio. Como é que vocês estão vendo, Alberto, esse momento que a gente está vivenciando agora de queda de preço dos produtos agrícolas, uma margem mais apertada? Como que o produtor tem se comportado? Eu acho que é exatamente isso, né? O produtor, embora ele visualize que a relação de troca ela está até razoavelmente positiva, mas ele continua enxergando aquela soja que ele viu lá nos 2 últimos anos a valores que é difícil acreditar que a gente vai chegar naqueles patamares. O que o agricultor fez esse ano, e que é um problema muito que afeta muito a questão crédito, né, é o atraso das compras e a postergação do pagamento do vencimento das compras do ano passado, né? Então isso tem trazido, de fato, algumas preocupações para nós. A gente entende que, assim, a minha preocupação, a nossa preocupação não é exatamente em relação à inadimplência, porque a gente entende que ela é transitória. A nossa preocupação é com o efeito que isso traz, né? Essa postergação do pagamento das contas, desse atraso no mercado, e isso para a indústria ele não é positivo. A gente esperaria ter feito mais negócios anteriormente, enfim, para a gente ter um planejamento melhor. Mas a gente entende que agora o mercado já está se ajustando, né? A gente tem visto aí o mês de agosto, o mês de julho muito bem. A gente está visualizando um agosto também já normalizando. Então eu acho que a gente vai começar a entrar numa dinâmica normal agora, e já trabalhando também isso para a safrinha e para a safra do ano que vem, né? Mas de qualquer forma, a gente passou assim, eu falo muito com o Alexandre aqui sobre isso, quando a gente lançou o Taló no ano passado, se nós tivéssemos escolhido o pior momento da história da indústria de fertilizante, foi o ano passado, e nós tivemos a coragem de ir ao mercado e colocar o programa de pé.
Esse ano a gente teve um desafio, não vou dizer que seja o contrário, né? No ano passado a gente se precisava muito de crédito por causa do aumento do valor dos insumos. Esse ano os insumos estão numa tendência de queda, eu acho que isso já acabou inclusive, mas a postergação da compra, a postergação do pagamento da compra do ano passado, isso traz desafios também para a nossa ferramenta, e que a gente tem aqui e em conjunto com a Farm conseguido, vamos dizer assim, gerir bem esse assunto. É claro que com muitos desafios, com muito trabalho, mas quando a gente pega 2022 e traz esse primeiro semestre de 2023, são os cenários, acho que os mais turbulentos que a gente podia ter enfrentado, e acho que a partir daqui a gente está pronto para quase tudo, né, Alexandre? Estamos prontos para qualquer... Vamos falar que a tempestade passou, né? Está passando, pelo menos. Está passando, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. E quando você fala da postergação de comercialização, né, principalmente pensando já para a próxima safra, se o fertilizante está atrasado, imagina os outros insumos que estão mais ainda, porque o fertilizante o produtor ainda fez alguma coisa. E claro, a gente tem cenários muito distintos, né? O Kleber pode trazer isso um pouco melhor. Quando a gente olha para o Centro-Oeste, ainda andou. Agora, quando a gente olha para o Sul, é um cenário de muito maior atraso, né, Kleber? Nenhum ano tem sido igual ao outro, né, Alberto? A gente tem visto todo ano um motivador diferente de comportamento do mercado. É lógico que o Cerrado sempre passa por cima disso, né, com algumas semanas de mudança de tomada de decisão, mas o sul do Brasil viveu 2, 3 anos de frustrações de safra. O produtor tem muita dúvida do que ele vai conseguir colher no final, né, dado a exposição ao clima, e obviamente que isso reflete aí no andamento do mercado, no comportamento do mercado. O ano passado, né, o Alberto já comentou, você mesmo, né, André, lembrou que os preços subiram bastante. Apesar da subida de preço, o produtor teve muito receio de falta de produto, né? Então isso gerava uma pressão no crédito que precisava resolver de imediato um receio, né, de não abastecimento ao longo de 2022. Fato que não se confirmou, felizmente, né, durante o restante do ano. Agora, esse ano, o produtor ele entrou com as movimentações de redução do preço da commodity, apesar do preço do fertilizante também cair, né, mas também com a informação que a indústria estava estocada, que ele tinha tempo para tomar decisão, e em paralelo, como o Alberto já comentou, né, Alberto, que o produtor teve um fluxo de caixa diferente, né, fluxo de caixa e mudança no perfil do que ele pode dar de garantia também, né, devido à redução dos preços aí das commodities aí. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que de final de abril para cá, né, o produtor ficou com uma dúvida muito grande: faço ou não faço o negócio, porque o tempo está passando, a janela de plantio se aproxima, eu preciso do crédito, né? E aí eu até entendo que essas ferramentas ajudam muito a resolver esse tipo de dúvida que o produtor fica em cima da mesa num período bastante crítico de tomada de decisão. E eu até entendo, né, Alberto, que apesar de todos os desafios, talvez a Yara esse ano esteja indo muito melhor do que foi ano passado, não? Porque ao ter essas soluções, né, a gente traz uma possibilidade da Yara competir no mercado até de uma forma diferente, né? Não, sem dúvida, o amadurecimento, né, dos nossos programas, eles nos trazem sim uma vantagem, né? Eu falando aqui especificamente sobre a questão crédito, né, as ferramentas de crédito, de fato, elas têm apoiado muito alguns resultados da companhia. Posso colocar números aqui, falando um pouquinho, até colocando no Claro. Taló para ajudar, acho que é interessante. A gente já colocou aí 700 milhões, né, então, de desembolso em 1 ano e 4 meses de programa. Beneficiou mais ou menos quase em torno de 300 clientes da Yara, então acho que isso é bacana pontuar, e você vê o amadurecimento e a importância da solução junto, que a gente montou, né, vamos dizer, bem específica sobre medida para a Yara, né? Então, pensando em colocar pela primeira vez a Yara, colocar prazo safra, né, dar o prazo safra para a cultura do produtor. Então eu acho que isso foi... Ô Alexandre, vamos aproveitar então e explicar um pouco melhor o que é o Taló. Eu ia chegar lá, mas como já o assunto já aqueceu aqui em torno de crédito, eu sei que vocês têm essa parceria junto com a Yara, montaram um programa especialmente para a Yara chamado Taló.
E eu queria que você explicasse um pouco, até para a gente entender um pouco desses números, essa dinâmica aí. Depois o Alberto vai falar o porquê do Taló. Né? Essa era outra pergunta, o porquê. O porquê do Taló. Mas é um programa que surgiu sobre medida para financiar e pagar à vista pedidos da Yara, né? Na qual a gente acaba fazendo um título de crédito, colocando juros, encargos financeiros para o cliente, onde a gente antecipa isso para a Yara e a Yara performa e faz a venda para o produtor e a gente toma todo o risco, né? Ele totalmente digital, usando a plataforma, nossa plataforma, com os créditos aprovados. Então, que é a nossa especialidade, né? Somos líder em crédito rural digital, onde tudo via nossa plataforma, nosso ambiente. A gente tem todos os clientes com limites aprovados, onde o comercial e todo o time de soluções financeiras tem acesso para poder fazer isso de uma forma que a gente não interfere no processo de venda, né? Então aí eles usam isso e a gente faz toda a formalização dos laços digitalmente. E a grande diferença para o produtor é prazo. Ele passa a ter um prazo safra para pagar fertilizante também. Isso, e com a mesma taxa comercial da Yara. Mas eu diria que tem, sem dúvida, esse é o principal ponto, mas a desburocratização para o produtor, ela é absurdamente visível, assim, porque o produtor, para ele fazer a contratação do crédito via Taló na plataforma, é muito simples. Se ele vai tomar um financiamento no banco, muito simples e muito rápido, né, Alexandre? A gente resolve uma contratação em uma semana, assim, esticando o prazo já, né? A análise de crédito dele já está aprovada lá. Análise de crédito, mesmo que tenha que ter análise de crédito, fazer a formalização do título de crédito, tal, isso é muito rápido, muito simples. O agricultor ele não precisa sair da frente da mesa dele ou tirar o celular dele da mão para fazer isso, né? Enquanto na forma tradicional você leva aí alguns meses, faz análise de projeto e comprova várias coisas para a instituição financeira, que é um agente importante, mas aqui a gente entende que a gente é um agente complementar a esse crédito, mas e eu vejo assim, o futuro ele tende a ser muito mais a gente trabalhar dessa forma aqui do que dessa questão burocrática que de fato para o produtor ela toma tempo que ele poderia estar cuidando da lavoura dele. Agora, essa é um crédito, desculpa te cortar, é um crédito 100% digital, sem burocracia, sem garantias, então muito diferente do que ele colocou de um recurso obrigatório que precisa de tudo isso, enfim. Então, a gente consegue aprovar um cliente que já não tenha lá, mas que o time de soluções ou o comercial queira um crédito, ele bota o CPF ou o CNPJ do cliente, em coisa de um dia o nosso motor de crédito dá decisão, né? Tudo digitalmente. Eu acho importante aqui, né, a gente trazer o produtor, ele acaba, e essa era uma dúvida que nós tínhamos no início do projeto, de quanto o produtor, e inclusive até as revendas que participam do programa, eles estavam dispostos a fazer parte do seu processo de crédito. Eles estão muito dispostos, porque é muito simples, né? A gente tem essas questões de LGPD hoje, a gente simplesmente não tem nenhuma preocupação, porque é o próprio produtor que faz a interação com a plataforma, ele que coloca as informações dele, enfim, e ele recebe depois isso de forma muito segura para que ele possa fazer a assinatura dos documentos. Então, assim, sim, o produtor ele está conectado à digitalização em várias formas da sua vida, mas na concessão do crédito para o seu negócio, eu tenho certeza que ele está, e eu acho que a gente ainda está no início e tem um campo muito grande, a gente vai evoluir ainda aqui com outras ferramentas e outras formas de aquela transformação que a gente estava falando no começo da nossa conversa, né? Porque ela não está só no produtor, está em toda a cadeia, e quando você fala que a indústria de fertilizante fornecendo novas ferramentas de crédito para aquisição do insumo, é uma coisa nova, né? Porque de uma certa forma, originalmente a indústria de fertilizante nunca tomou muito esse risco. O produtor fazia o BART para comprar o fertilizante, ou era o próprio recurso do mercado financeiro. E de fato agora vocês estão se diferenciando também por meio dessas novas ferramentas, sem né? Dúvida, né? Sem dúvida isso. E eu coloco a jornada, né, do produtor
como ele usualmente, na maioria dos casos, fazia, ele comprava o fertilizante, fazia o pedido do fertilizante na companhia, e a companhia dava lá 60 dias, 90 dias no máximo para ele pagar o pedido, não antes da entrega, né? Ele usa esse tempo, ele tem esse pedido formalizado, ele vai levar até o banco para tomar o seu custeio, enfim, para obter a linha de crédito para nos pagar. Mas o prazo em que ele vai pagar, de fato, esse fertilizante que o banco pagou, na verdade, agora, é quando ele colher. Então a gente eliminou essa etapa aqui, né, de ele ter que estar indo ao mercado, e a gente já traz para ele todo esse ciclo de uma única vez aqui, claro, em parceria com a Farmers aqui, oferecido pela própria companhia, né? Isso virou como o nitrogenado, o fosfatado, virou um produto também para vocês, né? Sem dúvida que o crédito, eu sempre comentei isso, mesmo quando eu ainda estava na gestão do crédito da IAR, com financiamento do recurso próprio. O crédito, ele é um insumo do agronegócio. Ele é tão importante quanto a semente, quanto o fertilizante. Sem crédito, né, a agricultura demanda valores, vocês sabem todos aqui, imensos, né? E então, assim, a facilidade de obter o crédito, a disponibilidade de ter esse crédito, na medida em que você leva a sua proposta de valor, né, e agrega isso a ela, nossa, eu entendo que a gente tem um pacote aí muito mais forte e que traz para a companhia, sem dúvida nenhuma, bons negócios. E não é só a origem do recurso, mas a operacionalização como um todo, né? Então, antes, você dependendo muito do recurso do crédito oficial ou recurso de tesouraria de bancos. Agora não, você passa também a conseguir acessar outros financiadores para esse mercado a partir do momento que você começa a digitalizar o crédito e trazer outros atores também que querem participar desse crescimento do agro também, né? Eu acho que isso é muito que vocês têm feito na Farm, né, Alexandre? Trazer outros atores para esse setor que antes estava muito, vamos dizer assim, isolado, né? Sim, esse daí é o DNA, né, da Farm. A Farm surgiu aí em 2019, hoje a gente já tem mais de 160 mil transações de crédito, mais de 12 mil produtores atendidos, mais de 1.500 revendas foram atendidas dentro da Farm, já foi desembolsado 17 bilhões na Farm como um todo, para você ver a importância, e a gente sempre trazendo aí o bolso, outro tipo de bolso, né? E tem muito espaço devido ao que a gente já mencionou aqui, a cadeia, o quanto demanda de crédito, e principalmente cada vez mais esses preços nas alturas, produtividade nas alturas. Então o crédito realmente, e fazer o programa sob medida para a gente é algo que a gente tenta entender nossos clientes, as dificuldades, as dores, e digitalizar, desburocratizar esse crédito. Eu quero pegar um gancho aqui, Alexandre, nessa questão da evolução das ferramentas, da adaptabilidade dela, né? Assim, trazendo um exemplo simples aqui que a gente, dentro do nosso programa Taló, quando a gente largou o programa, nós estávamos fazendo uma taxa que era uma taxa pós-fixada, uma taxa indexada a CDI, uma taxa a juro composto. O agricultor não está habituado a isso. Ele está habituado ao juro simples, a uma taxa pré-fixada. Nós fizemos isso, né? E quando nós fizemos isso, mudou completamente a percepção e a segurança do agricultor, do nosso cliente, está fazendo a contratação. Então, a gente de fato, assim, ter aqui um parceiro como a Farm, né, que está disposto, assim, a superar os desafios que a gente encontra, e nós também aqui, de procurar levar aquilo que o produtor mais quer, da forma como ele entende melhor as coisas, que levam ao sucesso dos programas. Experiência de venda, né? Não é só a questão de ter o produto em si, mas ele está facilitando toda a vida do produtor, dando agilidade, né, na tomada de decisão. Isso faz com que o produtor também tenha mais tempo para pensar, né? Porque ele sabe que a burocracia é menor, ele vai poder tomar uma decisão mais elaborada, né? E isso pode estimular até o crescimento de mercado, né, Alberto? Né? Vocês estão vendo isso esse ano, um mercado maior? Nós estamos, sim, o mercado deve voltar a crescer, né? Ali não talvez a nível de 21, né? Mas vai crescer um pouco.
Mas isso não é algo assim que a companhia hoje esteja trabalhando no crescimento exatamente do mercado. A gente sabe que ele vai crescer, mas a gente quer participar de fato dos melhores negócios, né? E esses melhores negócios sempre demandam crédito, né? Agora, existe uma necessidade também até de recomposição de nutrientes do ano passado, né, Kleber? Que no passado, até por conta da alta de preços, o produtor tirou um pouco o pé em termos de adubação, para segurar um pouco todos os seus gastos. E além disso, esse ano a gente passa até incremento de área de novo, né? Que apesar do cenário ainda estar um pouco complicado para a próxima safra, a gente sem dúvida vai ter alguns incrementos que devem ajudar a fomentar esse mercado que você estava falando, né? O mais surpreendente é que as produtividades, ano após ano, de todas as culturas têm crescido, né? Então isso não vem à toa, precisa do insumo, né? Sem o insumo, essa história não é devidamente escrita, né? Eu só não sei se o produtor tirou o pé o ano passado, André. O que eu acho é que em 2020, 2021 ele afundou o pé no acelerador em termos de aplicação de nutriente, né? E isso gerou um certo colchão que foi utilizado aí no ano de 2022. Mas é agronomia, é química de solo, né? Então a expansão de terra, a expansão de produtividade requer uma recomposição para que essa história continue na mesma trajetória, né, de crescimento, né? Nós mesmos, né, na AgroConsult estimamos um mercado maior, né, não só do que 2022, também não chegamos no ano de 2021, né, que foi um ano espetacular, né? A minha dúvida, viu, Alberto, é se a gente não vai ter ainda uma surpresa até o final do ano, né? Porque a gente está vendo as notícias aí de alguma escassez de produto já na ponta, de norte a sul. Isso para um ano que a gente entrou bastante estocado, né? Então, se você entrou estocado e está tendo escassez, está saindo produto, né? Simplesmente falando, né? E a turma do sul tem um tempo ainda para fazer um estrago nessa estatística. Então, embora a gente está dizendo aqui que não vai até 2021, mas pode ser que a gente encosta no retrovisor de 2021. Essa é a minha expectativa. Estamos falando aí dos 44 milhões de toneladas no mercado? Meio, mais ou menos, né? Eu acho que é factível chegar, a gente tem espaço para isso, né? As dúvidas estão agora já no milho safrinha, né? Que representa aí uma boa quantidade, são mais de 8 milhões de toneladas de fertilizantes demandados no último terço do ano, principalmente nos últimos 2 meses, né? E eu acho que, de novo, a questão do crédito pode fazer um papel fundamental aí para a materialização desse potencial de mercado aí nesse ano de 2023 e começar bem em 2024. O Alberto, para a gente já está na AgroConsult lá que tem acompanhado o mercado e a decisão do produtor já em relação a essa próxima safra, já ficou claro uma mudança em termos de posicionamento, principalmente no milho verão, né? O produtor deve sair do milho verão. Quando a gente olha hoje a rentabilidade de soja versus milho verão, nas regiões que compete soja tá mais vantajoso e provavelmente vai ter redução de área de milho verão e acaba a soja ganhando espaço. Agora, para o milho segunda safra, é um cenário que ainda não tá definido. De fato, preços ainda estão bastante pressionados, muito também pela essa safra excelente que a gente está tendo agora, né? O Kleber vinha comentando aqui, né? Batendo produtividades altas, então não tem como ter faltado nutriente. E de fato, quando a gente olha para o milho que está sendo colhido agora, nós na AgroConsult lá estamos olhando com uma safra de milho mais de 107 milhões de toneladas. Tem recorde no Mato Grosso, tem recorde no Mato Grosso do Sul, tem recorde no estado de Goiás. Só para você ter uma ideia, Mato Grosso está produzindo 120 de média para todo o estado. São mais de 54 milhões de toneladas. Então, de fato, tem muito milho no mercado. E talvez isso influencie, inclusive, a decisão do produtor em relação ao milho segunda safra. Não estou falando que vai cair a área aqui, porque eu também acho meio difícil agora a gente falar em queda de área. Mas dá para dizer que o produtor tá segurando essa decisão? Vocês veem isso, Roberto? Eu vejo sim. Eu ia comentar exatamente isso. Infelizmente, né, para nós, indústria, quando o mercado ele anda mais rápido, a gente consegue se planejar melhor, enfim, mas a gente está vendo, talvez ele não vá ser tão, vamos dizer assim, estressado quanto foi o atraso para a compra da soja, mas a gente está vendo sim uma postergação na decisão de compra para o fertilizante do milho safrinha. Né? E acho também, e aqui quando a gente fala, né, do crédito para o milho safrinha, por vezes eu entendo que o milho safrinha ele até tem mais apelo do que da soja, né?
porque o milho, a soja você tem um balizador de preço mais claro, me parece, né? O milho fica muito na incerteza, então o crédito aqui, o produtor ele prefere tomar mais longo prazo, para lá na frente ele decidir como e quando ele vai vender o milho dele, em vez de travar o milho. Eu vejo algo nesse sentido. Sem dúvida. E outra coisa que ficou muito claro já hoje também, né, Alberto, que já que você vai plantar, você tem que plantar com tecnologia, porque você tem que perseguir essas altas produtividades. E daí também não dá mais para fazer uma lavoura de baixa tecnologia, né? Porque você daí sim que fica cada vez mais difícil você encontrar esse ponto de equilíbrio. Então é algo que a gente tem acompanhado bastante ao longo desses últimos meses, esse movimento em torno de decisão. Eu acho que é muito isso aí, o produtor ainda está esperando e não tenho dúvida que crédito vai ser algo que vai acabar fomentando aí a decisão de aumentar ou não a área. Ainda mais agora que a gente começa a ver um cenário de redução de taxa de juros, né? Apesar de ainda ser muito pouco, essa última decisão do Copom de 0,5, o que vai chegar no produtor ainda é muito pouco, mas passa a ter uma sinalização. E crédito bom é crédito barato também, né? Não é só o volume. Sem dúvida. Não é só o volume, certamente. De fato, a taxa de juro oficial hoje, ela está quase proibitiva, né? Mas é que tem, né? Não temos outro caminho a seguir aqui, infelizmente, né? Mas de fato essa sinalização agora da reunião do Copom, embora ela tenha sido tímida e a gente já esperava que fosse, é uma sinalização e a gente vê ali que olhando uma curva de um ano, a gente já está vendo algo melhor. Isso, né, Alexandre, vai refletir certamente na precificação aqui das nossas ferramentas, né? Roberto, um movimento como esse que a Yara está fazendo, de trazer soluções mais inovadoras para fomentar o crédito e tratar o crédito como um produto também, na sua visão, isso hoje é um diferencial que a Yara coloca no mercado ou passa a ser uma necessidade diante de todas as transformações que o agronegócio está passando? Eu creio que ambos, né? Eu vejo assim que nós, como companhia, nós demos passos muito firmes e avançados em relação à maioria dos nossos concorrentes. A gente vê na indústria química já bastante consolidados esses programas que a Yara agora já está consolidada. Não posso dizer que a gente está ainda testando muita coisa, a gente já testou e já temos programas muito bem definidos. E essa outra pergunta era, desculpa? Se era um diferencial ou se era uma necessidade? Então, o diferencial sim e a necessidade também, né? Vamos lá. Os bancos têm uma determinada capacidade, a indústria, na minha visão, tem cada vez menos apetite para financiar no seu balanço e aí quando a gente traz as ferramentas, quando a gente traz estruturas financeiras, mercado de capitais, quem quer investir no agro, é uma necessidade e, na minha visão, eu não consigo precisar tempo aqui, mas esse vai ser o maior financiador do agro, vão ser essas estruturas de mercado de capitais. Não vejo algo que consiga suportar o crescimento que o agronegócio brasileiro vai ter nos próximos anos, que não seja o financiamento dessa forma. Eu concordo com você, Alberto. Eu fico só pensando aqui, se esse momento que a gente está vivenciando agora, da digitalização do crédito, tivesse ocorrido quando a gente estava com aquelas taxas de juros de 3%. Cara, esse mercado teria decolado de um jeito impressionante. Eu acho que só não cresceu muito, mas não cresceu mais, porque a taxa, que nem você falou, é muito alta e não tem como fugir dela, né? Não tem como fugir, tem um retorno, né, a pagar, tem um bench, né, quando você vê, da Selic. O que a gente vê aqui, falando não só de taxa, mas eu acho que de crédito mesmo, também é uma necessidade de você digitalizar todo esse processo cada vez mais. Inteligência artificial, vem cada vez mais coisas para o sistema de crédito para você facilitar. Então não só o processo de crédito, a tomada, porque hoje as análises ainda são burocráticas, algumas coisas, mas hoje a gente na Farm, toda a parte que a gente está colocando no motor de crédito, fazendo isso com uma inteligência de dados, é um diferencial. E é algo que está sendo cada vez mais consumido e os clientes cada vez vendo um diferencial e demandando.
por isso. Legal. Estamos chegando no final aqui no nosso bate-papo, mas faltou se responder uma pergunta aqui, Alberto. É o Taló, o porquê do Taló. Então, quando a gente pensou o programa, né, eu não queria que a gente tivesse algo chamado FIDIC. Nós precisávamos ter, de fato, uma marca para a gente poder trabalhar internamente, fazer marketing. Hoje a gente tem aqui um apoio muito grande da Pharma, inclusive nessas questões de marketing. O Taló, quando eu passei para o time de marketing, para desenvolver uma marca, enfim, um nome, eu sempre esperava que fosse vir assim, Yara Cred, Yara Pay, coisa desse sentido. Ele quando ele trouxe esse nome, eu perguntei por que isso. Ele, lá na língua escandinava tem alguma relação isso aqui, que era uma palavra um pouco diferente. Eu adaptei para a gente, que tinha relação com a agricultura, com puxa vida, me fugiu a palavra agora aqui, mas enfim, ele estava relacionado com a lida do agricultor da região lá dos nórdicos, né, da visão dele com a planta. Tinha uma palavra, eu não vou lembrar exatamente qual era agora, isso já fazem 2 anos, mas ela tem uma ligação com essa questão do agricultor nórdico e com a planta. Legal, tem história por trás aí então, hein? Bacana. O Alberto, a gente montou aqui uma dinâmica para a gente sempre acabar aqui as nossas conversas fazendo uma pergunta aqui, no seu ponto de vista, qual que é o maior desafio que o agronegócio vai vivenciar nos próximos 10 anos? E a maior dificuldade é porque você tem que escolher uma coisa só, não pode escolher umas 3, 4 não. Eu vou puxar a brasa para o meu assado, vai ser a necessidade de recursos para financiar toda a tecnologia, a quantidade de insumos que ele vai necessitar para se manter aqui no Brasil, que eu vejo que nós somos benchmark para o mundo em termos de eficiência na agricultura. E para se manter isso, o crédito ele é fundamental. Então, talvez eu não vejo isso como um problema, que será um problema, porque nós estamos aqui para resolver, né? Mas que vai ser uma demanda muito forte, muito potente. Governo reduzindo os subsídios, os bancos têm as suas limitações, então as inovações na área de crédito aqui me parece que são um dos grandes pontos aí que a gente precisa estar acompanhando e estar vendo na frente para não ser pego de surpresa. Segundo o Alexandre ali, do que depender deles, esse desafio aí está superado, Alberto. É isso aí, a gente já está pensando no Taló 2.0, então já tem melhorias vindo para uma jornada ainda mais digital, facilitando ainda mais toda essa tomada de crédito, né? Então a gente já vem pensando, já vem trabalhando para colocar e está pronto para suportar esse crescimento. E a gente também tem um crescimento aí da forma de acesso ao mercado. Vamos lá, trazer um exemplo aqui, as vendas via e-commerce, né? Nós precisamos ter lá um parceiro para financiar nossas vendas via e-commerce. Então a gente já está trabalhando em alguma coisa nesse sentido. Em breve a gente deve ter novidades. Enfim, as coisas vão surgindo e a gente o crédito precisa estar acompanhando. Sem dúvida. Kleber, para você, o maior desafio nos próximos 10 anos para o agro? A briga é boa, tem que escolher um só. Um só, senão ficaria fácil, né? Logística. Logística? Olha só. Bacana. Eu iria elencar aqui pessoas, porque essa transformação é tão grande que a gente vai passar no agronegócio e a gente conseguir capacitar as pessoas até para operacionalizar tudo isso daí na velocidade que a gente está necessitando, eu vejo como um problema. E a gente já vivencia esse problema no campo, né? No campo a gente já tem essa latência aí em relação a como preparar, como treinar pessoas para vivenciar essa transformação que a gente está vivendo. Mas enfim, são vários. Vamos acabar esses programas aqui fazendo uma lista aqui, né, de quais são os 10 desafios maiores do agronegócio sobre a visão de um monte de gente. Bom, eu queria encerrar então, Alberto, agradecer a sua presença, também aqui o Alexandre, o Kleber. Eu acho que cumprimos aqui com o nosso objetivo, falar um pouquinho do mercado de crédito, mercado de fertilizante, trazer um pouco de conteúdo para todos vocês. Então eu agradeço aí mais uma vez a tua presença, Alberto, e deixa aí as últimas palavras. Então, eu agradeço também aqui a oportunidade.
né, de a gente poder trocar ideias aqui, falar sobre um assunto que é latente hoje no meio agrícola, e espero poder ter outras oportunidades da gente conversar de novo. A gente veio agora de 2 anos bem difíceis, e vamos falar depois talvez de anos bons aí, talvez a gente tenha outras histórias também boas aqui para discutir e para contar. Alexandre, obrigado aí pelo convite, por ter disponibilizado o espaço, pela tua participação também. Muito obrigado, eu agradeço aí a vinda, né, do nosso principal convidado aqui, Alberto. Obrigado vocês, obrigado você, André, também por conduzir aqui. Valeu. Muito obrigado, foi um prazer enorme participar e estar com vocês. Bora rodar a feira agora, Kleber? Vamos lá, vamos ver que tem mais de novidade. Ver se a gente bom. descobre novos desafios. É isso aí. Valeu, pessoal, obrigado aí, até uma próxima. Boa tarde.